Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Peço aos irmãos que abram as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. Glória ao nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 10. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor, aleluia. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia, e tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar, glorificando o nome santo do Senhor, que Ele se faz presente neste lugar. Palavra que tem por título o bom pastor. Em outras Bíblias tem Jesus, o bom pastor. Jesus contava essa parábola para os discípulos, só que eles não entendiam o que Jesus queria dizer nessa parábola. E quando Jesus ele terminara de pregar essa parábola, muitos achavam que Jesus era demônios. Causou-se uma grande divisão entre a multidão que ouvia esta palavra. Jesus explicara para aquele povo e para aqueles discípulos que ele era o pastor e as ovelhas eram o povo que estava ali, eram seus discípulos. Assim como ele hoje nos fala através da palavra, que ele é o pastor e nós somos as suas ovelhas. Glória a Deus. E a ovelha que conhece o seu dono, que conhece a voz do seu dono, ela não anda atrás do engano. Ela não vive do engano. Ela não se deixa ser enganada. E a palavra de Deus nos diz que o bom pastor, ele abre o curral e entra. E o ladrão e salteador, que é Satanás, ele não entra pela porta do nosso coração. Ele invade quando ele acha espaço, brechas na minha e na sua vida. E a palavra de Deus nos diz nessa noite que Jesus, ele é o bom pastor.
ovelhas que são deles, que vivem dentro da igreja, que não se afasta da igreja, ou que não se desvia da igreja. Essas são as verdadeiras ovelhas. A ovelha que ora, a igreja que busca a presença dele, que ouve a voz dele, que obedece à palavra dele, verdadeiramente conhece o seu pastor. Porque toda boa ovelha, ela obedece. Ah, mas a ovelha é um animal irracional, porque é animal. Mas ela entende. Às vezes, animais são mais, como é que se diz, obedientes do que o próprio ser humano, que é irracional. Nós pensamos e agimos de forma diferente. Os animais, eles são irracionais, eles não param para pensar em nada. Eles não pensam, eles agem. É igual uma ovelha, um rebanho de ovelha. Eu lembro que eu trabalhei mais o meu cunhado e minha irmã, e ele matava ovelhas e cabras e bode. Quando ele pegava a ovelhinha, quando ele pegava ela lá de baixo, já estava na hora já de matar elas para poder vender, aí ele assoviava e as ovelhas vinham tudo. Ele fazia uma forma que as ovelhas já conheciam a voz dele. Ele ficava um negócio assim, e as ovelhinhas vinham, tadinha, na maior inocência, mal sabendo que esperava lá um ferro para matar elas. E as bichinhas conheciam e iam na direção da voz dele para ser sacrificada. Mas ela ouvia, de tanto ele ir lá lutar com ela, ela já conhecia quando ele chamava. E hoje trazendo para nós, humanos, homens, imagem e semelhança de Deus, quantas vezes Deus tem nos chamado, ou nós fingimos não conhecer, ou nós fingimos não escutar o chamado de Deus para a nossa vida. A ovelha obediente, ela ouve a voz do seu pastor, ela ouve a instrução do seu pastor, ela é obediente ao seu pastor. Porque a ovelha que ela não obedece não é ovelha, é bode, é cabra. Porque cabra e bode é que são brutos, ignorantes. E às vezes é tão difícil a gente reconhecer a palavra de Deus, é tão difícil a gente fazer as coisas da forma que Deus quer. Eu sei que é difícil mesmo, mas não é impossível. Não é impossível. A ovelha que não ouve a voz do pastor, ela vira petisco do lobo. Quem é o lobo? Satanás. É ele que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio da vida e vida para abundância, com abundância para a ovelha que quer verdadeiramente ouvir a voz dele, que ouve a voz dele e pratica os mandamentos que ele nos deixou. O verdadeiro servo de Deus não é aquele que todos os dias está no culto. Não é aquele que todo momento ele recebe a oportunidade de vir na frente e louva e prega e canta e faz, acontece. Não. O verdadeiro servo, a verdadeira ovelha de Cristo é aquela que ouve a voz do Senhor. Aquela que ouve os mandamentos de Deus e pratica e obedece. A ovelha, ela é mansa. Ela é fácil de ser guiada. Mas os bodes e as cabras não são. Eles não são. Eles vai na chifrada, na amarrada. Quando a gente morava na roça, a gente tinha um bodinho, o nome dele era Barnabé. A mãe dele morreu no poço, deu a luz a ele e morreu. E esse bodinho foi para lá em casa, pequenininho, coisinha mais linda. Na hora que eu vi esse bode mais Esté, a gente se encantou. E aí eu falei com o Esté, falou: Esté, esse bode deve ser do irmão João. Vamos lá, vamos levar pro irmão João. Irmão João, não, irmão, não é meu não. O irmão João rodou a roça todinha, o sítio todo, caçando que era o dono daquele bode, ninguém achava. Aí ele falou: irmã, se esse bode veio para casa da senhora, então é da senhora, pode ficar com ele. E aí eu fui inventar de comprar uma madeira, de comprar leite para esse bode. E esse bode não queria saber de mamadeira nem de leite, ele queria comer arroz e feijão.
arroz e feijão. E ele foi crescendo e ele começava a experimentar da amarrada. Ele ficava sozinho, anuado, encabeçado. Até que um certo dia, sem esperar, eu varrei no quintal, ele já grandinho. Só que não, ele veio atrás de mim, pá, nas minhas pernas. E eu, para com isso, Barnabé. E ele vinha pra cima de mim. E eu, para, Barnabé. E ele vinha pra cima de mim. Eu pegava a sandália. Quando eu pegava a sandália, ele, ó, saía fora. Ele corria. Mas era desobediente. Ele saltava a janela da casa. Ele pulava em cima do sofá. Pulava em cima da cama das meninas. Ele destampava as panelas. Comia. Lá em casa tinha uma cadeira de balanço, porque ele não deixava ninguém sentar nessa cadeira de balanço. O carro da gente, o teto era escorregador para ele no vidro. Era desobediente. O bode me dava mais trabalho do que os meninos dentro de casa. E eu vi o irmão João passando com as ovelhinhas dele, chamando as ovelhinhas. E as ovelhinhas tudo atrás do irmão João. E Barnabé dando trabalho dentro de casa. E era bruto, ignorante. A gente amarrava ele na corda. Ele ia assim, desenrolava todo. Quando a gente ia desenrolar, ele ia de amarrado na gente. Tinha hora que tinha que juntar eu e Gabriel. O Gabriel segurava no chifre e eu tinha que tirar a corda. Porque se eu fosse desenrolar, ele vinha e dava chifrada em mim também. Era desse jeito. E tem crente desse jeito. Desobediente, teimoso, arrogante. O pastor está falando, olha, é assim. Ele, não é assim, é do meu jeito. O pastor não manda na minha vida. Eu sou dizimista, então eu faço na igreja o que eu quero. Eu sou obreiro, eu faço na igreja o que eu quero. Não. Se você não ouve a voz do seu pastor terreno, você também não vai ouvir a voz de Deus. Se você não ouve a palavra que é pregada todos os dias, ministrada todos os dias, praticamente dentro da igreja, se você ouve os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e você não a pratica, você não está sendo uma boa ovelha, você está sendo um bode. É tanto que Jesus compara. Olha, no dia do arrebatamento vai ser assim. A palavra de Deus nos diz que de um lado vai estar as ovelhas, do outro lado vai estar os bodes. Os bodes é quem? Aqueles que não querem compromisso com a palavra de Deus. Aqueles que querem viver conforme a sua própria vontade, conforme os caminhos do seu coração. Mas o homem e a mulher que anda segundo o propósito do coração de Deus, esse alcançará misericórdia e salvação para a sua vida. Na presença de Deus, o pasto é verde, irmão. O pasto é seco, é na mão de Satanás. Jesus, ele não humilha ninguém. Satanás, ele não humilha, ele te envergonha. Ele tira tudo que você tem. O de melhor, ele destrói seu lar, destrói sua família, destrói seus trabalhos, destrói tudo, te faz de você um lixo. Jesus não. Jesus, ele faz de nós príncipes e princesas. Mas ele só pode fazer assim para quem ouve a voz dele, guarda e pratica. Nós não podemos ser meramente ouvinte. Todos os dias eu estou aqui na frente falando da palavra de Deus. O pastor José vem e fala a palavra de Deus. A irmã Esther vem e fala a palavra de Deus. Israel vem ler o versículo, explana o versículo. Alguém vai explanar o versículo. Aquilo ali não é só para uma pessoa, para ele só, não. É para a igreja toda. Jesus, ele não fala com a igreja, não é só através do pastor, não é só através de quem traz a palavra. Ele está falando às vezes através de um louvor, mas você está com a mente tão longe que você não percebe que a letra do louvor está sendo toda para você. Que a palavra está sendo toda para você. Porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela visita o coração de cada um dentro da igreja. Que nós não venhamos ser ovelhas cheias de carrapicho, espinhosa. Sabe aquele desenho daquela ovelhinha? Como é o nome, Gabriel? Você gosta de assistir ele? Gostava de assistir ele? A ovelha choné. Que ovelha negra trabalhosa. Aquele desenho é de Satanás. Porque eu nunca ouvi uma ovelha tão traiçoeira, rebelde e teimosa daquele jeito. Não sei se vocês aqui já assistiram esse desenho, a ovelha choné. Mas pensa numa ovelha
desobediente. E tem pais que ainda colocam filho para assistir esse desenho. Esse desenho é atribulado. Ele ensina a ser desobediente. É uma ovelhinha negra, mas a bicha é teimosa. Ela trama cada coisa, ela cria rebelião no meio das ovelhas para ir contra o próprio dono. E quem é que joga um contra o outro? Não é Satanás? Satanás que joga. Satanás, ele veio para diminuir. Enquanto Jesus vem para somar, ele veio para diminuir. Agora, que tipo de ovelha nós temos sido na presença do Senhor? Será que verdadeiramente nós temos ouvido a voz do nosso pastor quando ele nos chama? Será que temos feito aquilo que Jesus quer que nós façamos? Será que nós temos entrado pela porta do curral de Jesus? Ou será que somos bodes vestidos de ovelha ou lobo disfarçado de ovelha? A palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ele nos conhece e nós conhecemos Ele como bom pastor. Mas o que nos leva a ter um conhecimento com Deus, o que nos leva a conhecer a voz de Deus, é a oração e a leitura da palavra. Oração e leitura da palavra. A ovelha que não medita na palavra, que não lê Bíblia, que não ora, ela vira bode. Qualquer coisinha ela está espinhando. Ela não pode ver uma palavrinha que ela já se espinha logo. Já não é mais ovelha. Ou pode até ser uma ovelha, mas é uma ovelha rebelde, cheia de carrapicho. Arranca esses carrapichos, pede Jesus para tirar esses carrapichos da desobediência, esses carrapichos que tem espetado você, e você qualquer coisinha tá a flor da pele, tá no nervo. Ovelha, ela é calma, ela é mansa. Ovelha, ela não é rebelde, ela não é teimosa. Não seja um bode Barnabé da vida e nem uma ovelha choné da vida. Seja uma ovelha do curral de Jesus Cristo. Aí na passagem que Jesus pregava para essa multidão, pregava para esses discípulos: olha, as minhas ovelhas, ela ouve a minha voz e ela me conhece, e eu também conheço as minhas ovelhas, porque aquele que é um mercenário, ele vem em forma de quê? De lobo. Quando ele vê um lobo, os mercenários, quando ele vê o lobo se aproximando das ovelhas, ele dá no pé e deixa as ovelhas sozinhas para que Satanás tragam elas. Você sabe o que significa mercenário? É aquela pessoa que só quer isso aqui de você, líderes que só quer isso. Mas na hora que você mais precisa, na hora que você está cercado pelo inimigo, ele vira as costas para você e deixa você ser morto na mão do inimigo. A ovelha, ela não precisa de um pastor. Não é quando ela está no momento de felicidade. Não é quando ela tem portas de serviços abertas. Não é quando ela está com a sua saúde intacta, não. O momento que a ovelha mais precisa de um pastor é quando ela está ferida, quando ela está prostrada, quando ela está machucada, quando tudo vai mal para ela. É a hora que entra em ação o pastor José, que é o pastor terreno, e Jesus. Esse é o verdadeiro pastor. É aquele que não deixa as suas ovelhas ser arrebatadas por Satanás.
Ele não permite que Satanás espalhe as suas ovelhas, mas ele sempre vai usar um cajado para puxar a ovelha. Ele sempre vai estar instruindo a ovelha o caminho que ela deve seguir. Nós aqui estamos em família. Só que o pastor José, quando ele está aqui na frente, ele não é meu esposo, ele não é simplesmente pai dos meus filhos, ele não é simplesmente cunhado, genro e tio. Ele é o pastor quando ele está aqui na frente. Temos que ter essa consciência de dividir. Quando é pai falando, quando é esposo falando, quando é genro falando, quando é cunhado falando e quando é tio falando. E quando é o pastor falando. Nós temos que aprender a dividir as coisas. Sabe por quê? Porque ele, como pastor, seja lá o que acontecer aqui, com qualquer um de nós, a responsabilidade está nas mãos dele. Deus deu a responsabilidade na mão dele de cuidar de cada um de nós que está aqui, porque nós somos preciosos para Deus. A primeira dificuldade que ele tem de arrebanhar é dentro do lar. É a primeira dificuldade que o pastor tem. É dentro do lar, de arrebanhar os filhos, a esposa. Porque não é fácil. É de ser exemplo quando chega ovelhas de outros ministérios. É o pastor que tem que estender a mão amiga. É o pastor que tem que fazer oração no enfermo. É o pastor que tem que expulsar o demônio de uma pessoa que está em fase de libertação. É o pastor que tem que ser o ombro de apoio para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão cansados. Abaixo de Deus é Ele. E isso nós temos que carregar na nossa mente. E também apoiar Ele. Porque pastor também sofre. Por trás de uma armadura de aço, há um ser humano. Por trás de um terno, de uma gravata, de uma oração, há um ser humano que também tem sentimento, tem coração e que precisa da minha e da sua ajuda, das nossas orações também. E a boa ovelha, ela ora pelo seu pastor. Ela não simplesmente chega no pastor, pastor, eu preciso da sua oração. Ele também depende da minha e da sua oração. A Bíblia fala, orai-vos uns pelos outros. Jesus, enquanto ele estava com os discípulos, ele estava tentando ensinar para os discípulos que ele é o pastor dos pastores e que eles eram as ovelhas dele. Ele ensinara também que ele estava ali para dar vida pelas suas ovelhas. Quem é as ovelhas de Cristo hoje? Eu e você. Ele veio como pastor arrebanhar a sua igreja. Tem muitas ovelhas desgarradas aí fora. E essa ovelha, ela tem necessidade de ouvir que o bom pastor ainda quer ela dentro do curral, através da minha e da sua vida. E nisso aí se divide, quando Jesus traz essa parábola, se divide a multidão. Aqui no 19 diz, e tornou, pois, haver uma divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos diziam, tem demônio e está fora de si, porque ouves? E dizia o outro, essas palavras são de endemoniados? Pode porventura o endemoniado abrir os olhos aos cegos? Demônio, ele não tem cura, ele engana. Demônio, ele não cura ninguém, ele engana. Mas Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele, todos os dias, ele tira uma escama do meio dos seus olhos. Todos os dias. Sabe por quê? Porque todos os dias, através do pecado, a nossa visão, ela é embaçada. Ela começa a se embaçar por causa do pecado. A visão espiritual é algo tão fino que se você não ter cuidado com a sua maneira de você viver, você perde a visão espiritual. Você perde o discernimento. É por isso que muitas ovelhas hoje estão com sua mente
dividida. Ela ouve a voz de Satanás e acha que é a voz de Deus. Porque ela não consegue discernir quem é Jesus falando e quem é Satanás falando. Porque ela está simplesmente em cima do muro. Ela não sabe se quer Jesus ou se quer Satanás. Ela não sabe se quer ir para o céu ou se quer ir para o inferno. Quem já viu aqui um curral de ovelhas? Alguém que já viu? Como é estreitinho o corredorzinho que elas passam? É estreitinho o corredorzinho, ó, que as ovelhinhas passam, vai uma atrás da outra, ó, tudo, uma atrás da outra, coisa mais linda, organizada. Já bota, não, bota aí, a chifra amarrada daqui, amarrada ali. Se possível, salta por cima de todos eles. Mas a ovelha não. Ela vai uma atrás da outra, ó, caminhando devagarzinho. Até ela chega no curral. No caminho estreito. Mas tem muitas ovelhas rebeldes que querem o caminho largo. Ou quer o caminho que ela acha que é bom para ela. No céu vai entrar ovelhas. Mas ovelhas obedientes. No céu não vai entrar ovelha cheia de carrapicho. No céu não vai entrar ovelha orgulhosa. Que não ouve conselhos, que não ouve a palavra de Deus, que não anda segundo os estatutos do Senhor. Que não anda segundo a doutrina que Jesus impôs para que ela seguisse. Não vai entrar. Não adianta. Vai virar petisco de Satanás. A alma dele vai virar alma assada lá no inferno, ó. Vai para Satanás. Naquele grande dia ela não vai estar à direita, ela vai estar à esquerda. Aí ela vai para onde? Um lugar onde há choro, gemido. Um lugar onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho nunca morre. E aonde há ranger de dente. Aonde não vai haver água para refrescar a dor da sua alma. Aonde não vai haver um lugarzinho para você sentar e falar, deixa eu descansar 2 minutinhos aqui, Lúcifer, daqui a pouco eu volto para dentro. Não vai ter, não. É eternidade. É eternidade. Ou escolhe o pasto de Jesus, que é um lugar tranquilo, aonde vai estar a árvore da vida, aonde vai haver banquete servido pelo próprio Deus, ou aonde vai haver fogo eterno, sofrimento eterno. O sofrimento é eterno. Tem ovelhas hoje que ela não aguenta mais passar na moinha. Quando Deus começa a provar ela, não aguento, vou sair da igreja, estou desistindo. Todos os dias, a palavra de Deus nos diz que nós somos levados como ovelhas ao matadouro. Todos os dias nós somos levados como ovelha diante de lobos, no meio de lobos. Jesus em nenhum momento nos deixou enganado. Quando Jesus prega o evangelho, ele não fala, olha, quando você vir para mim, você vai ter riqueza, a sua vida vai ser só vida de mar, de rosas, vai ser só sombra e água fresca. De maneira nenhuma. Jesus fala o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Quando Jesus reúne os discípulos, Jesus fala o que para ele? Ó, vocês vão ser perseguidos. Muitos irão morrer por causa do evangelho, por causa do meu nome. E quantos não morreram? Cerrado ao meio, crucificado de cabeça para baixo, enforcado, degolado a espada. Muitos foram queimados. Aí fica eu e você, os bonitinhos, achando que é os bonitinhos maravilhosos que não pode morrer por amor de Cristo. A palavra de Deus diz que quem morrer por amor dele achará a vida. Achará a vida. A ovelha também, ela tem que amar o seu pastor ao ponto de entregar a sua vida também por ele. O evangelho é isso. É negar a si mesmo. É negar suas vontades, os seus desejos, para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, para fazer a vontade de Deus. O evangelho é esse. O evangelho é sofredor.
de cristão nunca foi fácil, jamais será fácil. Você vai ser caluniado, perseguido. Você vai ser apontado. Você vai ser xingado, cuspido. Tem gente que se pudesse dar até na minha e na sua cara. Mas nós, como ovelhas, nós sabemos qual é o passo que está reservado para mim e para você. Nós sabemos que o nosso sumo pastor, ele um dia virá nos tirar dessa terra pecaminosa, sanguinária, e nos levará para o céu. Mas só vai perseverar até o fim quem for ovelha. Ovelha que está disposta a sofrer até o último minuto da sua vida, mas que não abre mão do Evangelho de Cristo. Ovelhas que não ouvem a voz de Satanás. Ovelha que não ouve a voz do mercenário. Ovelha que não ouve a voz do salteador. Mas a ovelha que ouve a voz do seu pastor Jesus Cristo e a cumpre. É essas ovelhas que verdadeiramente honra a Deus em tudo. É essa que Deus vem buscar. É a ovelha que ama a Deus acima de todas as coisas. É a ovelha que coloca a Deus a primícia da sua vida em toda a sua forma de viver. É a ovelha que nega a si mesmo. É a ovelha que não dá ousadia para o pecado, que não vive desejando os manjares do mundo. É essa ovelha que Deus vem buscar. É essa ovelha que Jesus vem buscar. E que esta palavra nesta noite, ela fique gravada no meu e no seu coração. Como ovelha do pasto, do curral do Senhor Jesus Cristo. Vamos sermos obedientes à voz do Senhor. Vamos temer ao Senhor. Vamos andar segundo a palavra do Senhor ordena que nós andamos. Que não possamos andar em conformidade com o que o mundo quer que nós andamos. Mas que nós venhamos sermos obedientes a Deus e andarmos segundo a vontade dEle. Que possamos abandonar tudo que o mundo vem nos opor, vem nos dar, venha nos oferecer, e que possamos passar pela prova, pela luta, pelo vale, pelo vento, pelo fogo, pelas perseguições, adorando o nome santo do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais em cada coração. Eu agradeço a minha rica oportunidade e retorno o microfone para o pastor José.